Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos felizes e agradecidos por mais uma vez estarmos juntos. Agradecemos a Deus este dia, estes momentos, e agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para todos os ouvintes da Rádio Viva FM, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e ao seu administrador, o Arley Denardi. Que Deus abençoe a todos vocês e sempre estamos juntos aí na Rádio Viva FM, todos os dias, de segunda a sexta, de domingo a sexta, às 7 horas da manhã. Queremos mandar um alô especial para Leonor Maia e Albino, são de Portugal. Tereza é de Povoado Palmeira, em Malhador, Sergipe. Solange Terezinha de Souza é de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Cacilda Santos é da Agrovila 21, na Serra do Ramalho, na Bahia. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, felizes, agradecidos por nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Tua Palavra e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos aqueles que passam por necessidades, lutas, dificuldades, problemas, dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Esta semana nós estamos falando sobre ajuntar tesouros nos céus. O próprio Senhor Jesus disse, que nós deveremos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida e a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós, claro que temos que trabalhar, temos que adquirir as coisas, temos que pagar os nossos compromissos, mas sempre pensando em investir na obra de Deus, na causa de Deus. E quando nós fazemos isso, nós investimos na obra de Deus, na causa de Deus, quando nós estamos prontos a atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso em consequência das bênçãos que Deus nos concede. Estamos ajuntando tesouros nos céus. Nós não estamos comprando um lugar no céu, de maneira alguma, não é isso. Eu vou dar, eu vou contribuir, eu vou fazer caridade porque eu quero ter um lugar no céu. Não é isso. O nosso coração deve estar desprendido das coisas materiais. O nosso coração não pode estar aqui, naquilo que nós possuímos. Claro que nós vamos valorizar aquilo que nós temos, mas sempre pensando no reino de Deus. Essa é a diferença, isso é ajuntar tesouros nos céus, é não ter o coração preso às coisas materiais. Sempre que possível, estar estendendo a mão, ajudando alguém que está necessitado. Esse é o conselho da palavra de Deus. E ontem nós falamos a respeito de Noé. Ele achou graça diante de Deus, por quê? Foi o único homem, a única pessoa justa que Deus encontrou na terra naquela ocasião, porque a história bíblica nos relata que o pensamento da humanidade daquela ocasião era completamente mau, era um pensamento de destruição, era um pensamento que as pessoas não se importavam com os outros, e é exatamente como nós estamos vivendo hoje. E então Deus encontrou Noé e disse para Noé construir a arca, e ela foi construída. Sabemos que Deus deu um prazo de 120 anos e nesse período Noé, enquanto construía a arca, ele pregava, mas somente a família de Noé entrou na arca e graças a Deus porque ele conseguiu colocar a família dele na arca. E nós hoje também temos este desafio. Nós estamos vivendo num mundo de pecado, de impiedade, de maldade. Não está diferente daquela época antes do dilúvio, não está diferente. Está, quem sabe, já até pior. Mas a nossa preocupação é nós colocarmos a nossa família na presença de Deus. Mesmo que nós soframos
Mesmo que nós lutemos para isso, nós não podemos desistir. A vida não está fácil. As condições, elas fazem com que as pessoas se interessem mais pelas coisas que estão vendo, as coisas terrenas, materiais, mundanas, prazeres mundanos, do que as coisas espirituais. E o próprio Senhor Jesus disse que quando Ele vier, será que Ele vai achar fé na terra? É esta a condição que nós estamos vivendo hoje. As pessoas hoje já não creem que a história do dilúvio é real. Eles dizem que é uma ficção, é um conto. Mas o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele citou o fato dos antediluvianos. Então é uma história real. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não mente. E é por isso que Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? As pessoas estão céticas, elas não creem mais no que está escrito na palavra de Deus. Elas creem naquilo que elas podem ver, que elas podem provar cientificamente, é o que elas creem. Mas nós temos outros exemplos na Bíblia de pessoas também que foram chamadas por Deus para se desprender das coisas deste mundo, daquilo que estava cercando ao seu redor e fazer a vontade de Deus. Uma dessas histórias bíblicas é a história de Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. Irmão, se hoje não é fácil nós sairmos da nossa terra, irmos para um país distante, estranho, se não está fácil para nós que temos todas as facilidades, todas as informações, imagine para Abraão naquela ocasião sair da terra dele sem ter nenhuma informação para onde ele estava indo. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Este foi o chamado que Deus fez a Abrão, que ainda na época chamava-se Abrão. Sair do meio dos parentes dele, ir para uma terra que o Senhor iria mostrar, porque ele ia ser uma bênção. Irmãos, nas mãos de Deus, se nós confiamos plenamente no Deus que nós temos, nós seremos bênçãos. Não importa em que situação, em que lugar nós estivermos, o Senhor, Ele quer nos usar. E quando nós ouvimos a voz de Deus e recebemos um chamado, nós temos que atender e crer que o Senhor estará conosco. Não importa o lugar que Ele está nos mandando ir, o importante é que nós creiamos no poder de Deus e na Sua palavra e de que as pessoas com as quais nós estivermos em contato serão abençoadas também através da nossa vida. Essa é a vontade de Deus para com cada um de nós, sermos bênçãos onde quer que nós estivermos. Então, foi um grande desafio para Abraão sair da terra dele, do meio dos parentes, ir para um lugar estranho. E é interessante que Abraão ele foi pela fé. E esta fé que Abraão depositou em Deus o justificou, tornou justo. E então nós somos justificados, irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus e obedecemos à voz de Deus. Isso nos justifica. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus e o aceitamos em nossa vida, isso nos torna justos. Nós somos justificados pela fé. E temos também, ainda em Hebreus no capítulo 11 e nos versos 8 a 13, aqui nós temos o relato dessa história de Abraão. Hebreus 8, de 11 a 13, diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa.
Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Aqui, Paulo, então, em Hebreus, confirmando que foi pela fé que Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para um lugar estranho. Ele morou em tendas, assim como Jacó, como Isaque, e herdaram a mesma promessa de que seriam pais de uma grande nação. E Deus, irmãos, ele não falha. Quando Deus promete, ele cumpre. Nós, às vezes, vemos que as coisas não estão caminhando como nós desejamos, mas nós temos que crer que Deus ele vai cumprir a sua promessa em nós. E então, assim como Abraão, ele procurou ajuntar tesouros nos céus, crendo naquilo que Deus havia prometido. Abraão, ele morreu sem ver o cumprimento da promessa de que seria pai de uma grande nação. Isaque e Jacó também morreram sem ver o cumprimento dessa promessa, mas pela fé eles criam que Deus iria cumprir a promessa, e Deus realmente cumpriu a promessa quando tirou o seu povo lá do Egito, conduzindo então para a terra prometida. Desde quando Deus fez essa promessa a Abrão, de que ele seria pai de uma grande nação, e que essa promessa se cumpriu, o povo de Israel entrando na terra prometida, foram cerca de 400 anos que se passaram. É muito tempo, irmãos, não é pouco tempo, e a promessa ela se cumpriu. Hoje nós temos também a promessa de que nós seremos herdeiros de uma pátria melhor. Nós aqui neste mundo somos peregrinos, somos passageiros, mas nós estamos aguardando o cumprimento da promessa que Jesus fez de que ele vai voltar e que ele vai nos buscar para levar para morar com ele por toda a eternidade. E assim como então Abraão, ele creu e se tornou pai de todos aqueles que creem, ele é o pai da fé. Nós também somos herdeiros desta mesma promessa que foi feita a Abraão. Nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Somos também partes da família de Deus. Que possamos nos desprender das coisas que nos cercam, daquilo que nós gostamos, que possamos colocar o nosso coração nas coisas espirituais que Deus tem para nós, nas promessas que Ele fez, e com certeza nós receberemos a recompensa quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos as palavras que Jesus vai dizer quando ele voltar para nos buscar. Ele dirá: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.